Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, nós votaremos agora o projeto de lei número 259/2017, que estima as receitas e fixa as despesas para o ano de 2018, o orçamento, a Lei Orçamentária Anual, a LOA. E não poderia deixar de registrar alguns fatos que aconteceram ao longo do ano e que poderiam muito bem ser corrigidos quando da aprovação do orçamento. Primeiro, vejo o discurso do governador em ser contra a reforma da Previdência. Em todos os espaços de comunicação por onde o governador passa, ele tenta demonstrar ao Brasil e ao povo do Maranhão que é radicalmente contra a reforma da Previdência e diz textualmente que é contra a reforma da Previdência porque a reforma retira direito dos servidores e dos trabalhadores. Mas o que não fez o governador do Estado? Deixou os professores aposentados da UEMA e os pensionistas sem os índices dos reajustes. E aí eu pergunto, de que adianta você fazer um discurso para o Brasil dizendo que é contra a reforma da Previdência, se aqui na prática você deixa os professores aposentados da UEMA sem os reajustes? Veja a incoerência do governador do Estado. Talvez seja por isso que ele peça a autorização desta Casa para gastar no ano que vem 62 milhões em propaganda. Porque é isso que o governo vem fazendo. No discurso, uma situação. Na prática, outra situação completamente diferente. Nós aprovamos hoje aqui um projeto de lei complementar para corrigir um erro do governo do Estado em relação ao Instituto de Previdência do Maranhão. Esse projeto foi votado aqui em regime de urgência, teve a discussão que deveria acontecer por mais tempo, reduzida por conta de um regime de urgência que foi colocado aqui em votação. O que aconteceu? O projeto saiu errado. Mas antes mesmo de ter a correção, o que foi que o governador fez? Trouxe um paranaense para ser presidente do Instituto de Previdência do Maranhão. Como eu disse há pouco, será que não tinha nenhum maranhense, nos vários milhões de maranhenses que tem aqui no nosso estado, com competência para ser presidente do Instituto de Servidores do Maranhão? E aí vou fazer essa colocação. Quem vai ter mais preocupação em gerir os recursos que vão garantir o pagamento das pensões e aposentadorias? Um maranhense que deveria ser, por uma questão de lógica, ser aquele que deveria ser presidente, mas estar na condição de contribuinte do FEPA, portanto, que deveria ser e utilizar os recursos da aposentadoria lá na frente, ou um paranaense que não tem nenhuma ligação com o Estado, talvez nunca tenha vindo aqui e que não será aposentado pelo Estado do Maranhão. Essa é a preocupação do nosso governador em relação aos aposentados do Estado. Mas, lendo a peça orçamentária, o que nós vemos e o que destaca é a preocupação deste governo em relação à propaganda. Você destinar 61.967.000 exclusivamente para ações de propaganda e ver esta Casa rejeitar as emendas que nós apresentamos ao orçamento, uma emenda retirando recursos da propaganda para destinar 2,5 milhões para a saúde do município de Imperatriz. Lá eu estive, pude conversar com os imperatrizenses, pude conversar com várias lideranças, com o prefeito da cidade, que me demonstraram que a prioridade daquela cidade naquele momento é a questão do atendimento à saúde. E, lamentavelmente, nós vemos a base do governo, com exceção de deputados da região que aqui estiveram, que registraram seus votos favoráveis, para que nós pudéssemos remanejar 2,5 milhões de propaganda para colocar 2,5 milhões na realidade do povo imperatrizense. Vi aqui também e tivemos a oportunidade de destinar 1,8 milhão para construir
a unidade de segurança comunitária no município de Timon. Conversei, deputado Alexandre Almeida, com vários timonenses nas oportunidades em que passei na cidade. E todos me disseram que tem duas situações que precisam ser resolvidas urgente na cidade de Timon. Primeira, a reforma do Hospital Alarico Pacheco, que nunca termina, que nós aprovamos. Teve o meu voto de Vossa Excelência, o empréstimo do BNDES, para poder fazer a reforma do Hospital Alarico Pacheco. Vários dos deputados que hoje rondam o município de Timon votaram contra o deputado Alexandre Almeida. E se dependesse do voto deles, nem a placa do BNDES, nem os recursos estariam sendo lá utilizados para reformar o hospital do Estado em Timon. Mas agora que tiveram a oportunidade de remanejar 1.800.000 da propaganda do governo do Estado, muitas delas sendo feitas de forma enganosa ao povo do Maranhão, para entregar, na realidade, uma unidade de segurança cidadã, tivemos aqui o voto contrário. E cabe-me, por dever de ofício, registrar os votos favoráveis do deputado Alexandre Almeida e do deputado Edilazo Júnior, que fazem política diretamente no município de Timon, além de vários outros deputados aqui. Mas lamentar o voto daqueles que se dizem defender a cidade de Timon e que votaram contra a construção da unidade de segurança comunitária para o município de Timon. Lamentar também, senhor presidente, uma outra emenda de nossa autoria, que foi a emenda para destinar recursos da ordem de 5 milhões de reais para terminar a construção do Hospital da Criança. Esse hospital que só serviu para ser utilizado na televisão, para mostrar e enganar o povo da capital do Estado que ele seria entregue no final do ano passado. Temos aí um ano se passou e nada aconteceu em relação ao Hospital da Criança. Tivemos a oportunidade de corrigir esta injustiça quando destinamos 5 milhões que seriam utilizados na propaganda enganosa do governo do Estado do ano que vem para o Hospital da Criança. Mas, infelizmente, o governo mandou e a base acabou rejeitando essa emenda. Talvez ache que é mais importante usar recursos em propaganda do que na saúde das crianças da nossa capital. Mas, senhor presidente, não posso deixar aqui também de registrar. Esta casa passou aqui vários projetos de reajustes de vencimento. Foi aprovado o reajuste de vencimentos do Ministério Público, do Poder Legislativo desta Casa, do Poder Judiciário, que se encaminha à discussão, e eu quero acreditar que ainda hoje poderemos ter um acordo de líderes para votar esta matéria na sessão de hoje ainda, mas cabe aqui registrar, senhores e senhoras deputados, o percentual zero de reajuste para os servidores do Poder Executivo. Os servidores do Poder Executivo que há algum tempo vêm sofrendo com a questão das perdas inflacionárias e não tiveram o olhar do governador para esse pleito que é justo, que já aconteceu para outras categorias, e por que que não pode acontecer para os servidores do Poder Executivo? E nós não vemos, em nenhum momento, a peça orçamentária lembrar dos servidores do Poder Executivo. E são exatamente eles que fazem com que aquilo que se mostra na propaganda do governo do Estado, nos milhões que são gastos pelo governo do Estado, fazem que as obras, os serviços, o andamento do Poder Executivo possa acontecer. Afinal de contas, sem os servidores do Poder Executivo, nada disso estaria acontecendo. Fica aqui, senhor presidente, a nossa crítica ao governo do Estado por não ter encaminhado um projeto a esta Casa prevendo a reposição, eu não digo nem reajuste, mas a reposição das perdas inflacionárias dos servidores do Poder Executivo. Se tivesse iniciativa enquanto deputado estadual, certamente eu tenho certeza que vários outros deputados apresentariam esse projeto, mas nós não temos. Só quem tem iniciativa para apresentar projetos
dessa natureza é exatamente o chefe de poder. E por isso assim fez o chefe do Poder Judiciário, o chefe do Poder Legislativo, o chefe do Ministério Público, mas faltou o chefe do Poder Executivo ter essa atenção aos servidores do Poder Executivo. E fica aqui, senhores e senhoras deputados, a clara intenção e o registro que quero deixar feito aqui, que enquanto o governador do Estado prevê gastos da ordem de 62 milhões de reais para o ano que vem em propaganda, nada ele destinou para o reajuste dos servidores do Poder Executivo. E aqui, já finalizando, senhor presidente, deixo aqui a nossa esperança de que ainda possamos, nesta sessão de hoje, em acordo de líderes, poder trazer o reajuste dos servidores do Poder Judiciário. Era, portanto, senhor presidente, essas as considerações que gostaria de fazer, lembrando que o governador Flávio Dino não pode mais falar que é contra a reforma da Previdência, porque ele já começou a reforma da Previdência no Maranhão, quando deixou de dar o reajuste aos professores aposentados da UEMA.